Satanás age dessa forma. Satanás prepara um cordame, coloca uma isca, um gatilho, esperando que você vá lá, morda a isca, acione o gatilho e fique preso no laço do passarinheiro. E agora aproveita que você já falou com a pessoa do teu lado, você já quebrou o gelo, já deu um sorriso, olha para ela mais uma vez e faz uma pergunta, fala assim: em quem que você confia? Quem você confia? Talvez a tua resposta automática nesse momento vai ser em Deus, claro. E aqui eu vou fazer uma pergunta para deixar uma pulga atrás da tua orelha. Será? Será que essa resposta é real? Será? Quem já viu esses videozinhos do TikTok? Será? Será que é em Deus que nós confiamos? Porque a nossa resposta automática, que nós fomos condicionados a responder, é que nós confiamos em Deus. Mas será que na prática nós confiamos em Deus? Será que Ele é o nosso primeiro refúgio? Será que Ele é a nossa primeira saída? Ou será que primeiro nós tentamos e depois nós oramos? Fica essa pergunta atrás da tua orelha. Abre comigo Salmos 91. Faz uma pregação mais expositiva nessa manhã para você. A gente vai ler texto a texto. Então abre comigo Salmos 91, tenho certeza que você conhece o Salmos 91, absoluta, legendário, então conhece Salmo 91 de frente para trás, de trás para frente, né, Josimar? A gente sabe de cor. Salmo 91, no versículo 1, vamos começar lendo o versículo 1 e o 2. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que está nesse lugar. Obrigado por aqueles que estão conectados conosco pela live. Obrigado, Jesus, porque nós temos tecnologia e essa palavra vai chegar a muitas pessoas. Então eu te peço, fala conosco. Ministra nos nossos corações. E se há aqui algum espírito maligno, eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus, que pegue todo o teu lixo e saia em nome de Jesus. Porque somente o Espírito Santo tem liberdade de ministrar nos nossos corações. Fala conosco, Deus. Eu te peço, me usa, Senhor, e que o teu nome seja exaltado e a tua palavra pregada nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E mais uma vez eu faço essa pergunta para você. Em quem você confia? Você quer ver um teste fácil? Teste simples. Quando você está com aquela dor de cabeça. Quando te dá aquela dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça? Você acorda de manhã. Isso, primeiro, abrir um parênteses aqui, isso é falta de água, tá, gente? Se você acorda de manhã com dor de cabeça, tá faltando beber água. Bebe água, que a hidratação vai passar. Mas quando você está com essa dor de cabeça, qual que é a tua primeira reação? Reclamar? Tomar o Tylenol? Por que a nossa... Se Deus é o Deus em quem confiamos, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a primazia da nossa vida, por que nós não oramos? Por que a gente não para, coloca a mão na cabeça e fala assim: Senhor Jesus, lança essa dor de cabeça fora. Eu repreendo agora essa dor de cabeça em nome de Jesus, sai. Por que a gente não faz isso? Por que primeiro a gente busca o refúgio no Tylenol? Pergunta para o teu irmão e fala assim: por quê? Fala aí, por quê? Calma, fique em paz. Eu não vim pregar uma palavra de acusação, não vim pregar uma palavra pesada, vim pregar uma palavra de paz, de amor para você. Fica com o coração bom. Você sabe que eu te amo. Sabe que eu te amo, né, Júnior? Fica tranquilo. Mas eu estava estudando e eu fui ver o significado da palavra confiança no dicionário. E confiança é a certeza de que algo não falhará. Significado da palavra confiança: a certeza de que algo não falhará. Quem gosta de andar aqui tem um pé pesado? Dirige com o pé pesado? Bruno, eu sei. Já me contaram. Eu tenho um pé pesado. Tenho meu amigo ali também. Eu tenho um pé pesado.
Quando a gente está assim no carro, acelerado, meu amigo, vamos botar assim uns 150. Quando você está acelerado. Você me contou uma história ontem, lembrei que agora da história. Você está lá acelerado. A última coisa que passa na sua cabeça é que o freio não vai funcionar. Você tem plena confiança e certeza de que quando precisar, o carro vai parar, sim ou não? Porque se a pessoa está correndo acelerada, ela não duvida disso. Porque se ela duvidasse, ela não estava correndo. Pega um carro que você sabe que está ruim. Eu já tive uns carros que eu sabia que estava ruim. Você vai andar como? Na atenção. Você vai andar desconfiado. Qualquer barulho é motivo para parar. Qualquer barulho é motivo para você ficar atento. Mas se você tem plena confiança, se você está andando acelerado, você tem plena confiança que ele vai parar. Sim ou não? Isso é confiança, a certeza de que algo não falhará. E esse é o olhar que nós precisamos ter para Deus, sabe? Ter de Deus. A certeza de que Ele não falhará. O Salmo 91 é um salmo que vai falar sobre confiança. É um salmo que vai falar que Deus é o nosso refúgio. Aquele em quem nós confiamos. Aquele em quem nós cremos que não falhará. Só que de vez em quando a vida se movimenta, assim ou não? A vida movimenta. A vida de vez em quando prega umas peças em nós, né? Parece que vai, não vai. Do nada, algo acontece. E isso começa a minar a nossa confiança. Então, eu estava lendo o livro da pastora Tânia. Se você ainda não leu, procura a pastora Sirlene que ela vai dar um jeito de chegar um livro para você. Decisões Ousadas, é isso? Acho que é Decisões Ousadas. Eu estava lendo o livro dela. E o livro fala exatamente sobre decisões que precisamos tomar. E que quando a vida começa a pregar essas peças em nós, nós precisamos buscar um culpado. É do homem, é do ser humano. A gente começa a procurar um culpado. É a síndrome de Adão. Quando Adão peca lá no Jardim do Éden, Deus vem e fala assim: o que você fez? O que você fez, Adão? Adão olha para Deus e fala assim: eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, o que você fez? Eu? Foi a serpente que Foi a serpente que o Senhor colocou aqui dentro. Só faltava Deus ir lá na serpente: serpente, o que você fez? Foi esses dois aí, foi eu não. A gente quer sempre repassar a culpa para alguém. Então quando algo começa a sair do nosso controle, a gente busca um culpado. E quando a gente não encontra um culpado, a gente culpa a Deus. É assim. A gente culpa a Deus, a gente não entende, fala: por que Deus? Por que comigo? Por que com fulano? Por que dessa forma? Por que o Senhor fez assim? E no livro da pastora Tânia, ela colocou uma frase muito interessante que ela fala assim: eu acredito, e é uma fala dela, uma fala romântica, né? Eu acredito que Deus olha para essa situação e fala assim: culpa a mim, coloca a culpa em mim, eu aguento, pode culpar. É melhor você me culpar, porque eu aguento a sua culpa e eu tiro a sua culpa de você. E nós buscamos culpar a Deus, só que isso começa a afastar essa visão de que Deus é um Deus que não falha de nós. E a gente começa a crer que Ele falha assim. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não falha. Tem uma história do livro O Mensageiro, e eu quero compartilhar ela com você. A história conta sobre um menino que estava sentado no saguão de um aeroporto. E ele estava ali na sala de embarque esperando para decolar, sozinho, sem ninguém, sem pai, sem mãe, sem parente. De repente chamaram o voo dele, pegaram o menino pela mão. A aeromoça pegou o menino pela mão, colocou ele na frente, em primeiro na fila. Ele entrou, embarcou, foi o primeiro a sentar, buscou a cadeirinha dele, sentou, ficou sentadinho, pegou um papel, começou a desenhar. Todo mundo embarcou e todo mundo observando aquele menino sozinho, que embarcou e sentou sozinho, sem ninguém. E aí o avião decolou, o menino pintando. De repente começou uma tempestade, o menino pintando. O avião começou a chacoalhar, o menino pintando. Uma turbulência, o menino pintando. Todo mundo desesperado, aquela gritaria. Não sei se você já teve numa turbulência, eu já tive em algumas. Uma gritaria.
Meu Deus, vai cair. O menino pintando, se segurando ali, mas pintando. E aí quando a turbulência passou, uma senhora que estava sentada do lado dele falou assim: meu filho, como que você não tem medo de voar? Você está sozinho aqui, está todo mundo desesperado, mas você continua pintando sem medo. E aí ele falou assim: é muito simples. O meu pai é o piloto. Eu tenho certeza que o avião não vai cair. E quando nós sabemos que o nosso pai é o piloto, ele que tem pilotado o avião da nossa vida, nós temos certeza que ele vai fazer de tudo para o avião não cair. Uma vez, o Theo era bem pequenininho e a gente foi nessas casas de cama elástica, né? Esses lugares que tem várias camas elásticas assim. E o Theo era bem pequenininho. E eu pulei de um lugar alto e chamei o Theo. E o Theo não foi. Aí eu fui, entrei de novo naquele negócio cheio de bloquinho assim, que não machuca, né? Entrei lá de novo, que é difícil de sair. Pulei lá de novo, me arrastei, fui lá embaixo. O Theo foi em cima do negócio, eu falei assim: agora vem que o papai vai te segurar. Papai, não acabei de falar. Eu não acabei de falar, ele pulou. Cheguei a tomar uma joelhada assim, meio na testa. Mas eu segurei ele, peguei e aí botei ele de volta. E aquilo ali falou comigo demais. Porque quando nós vemos a pessoa em quem confiamos, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. E quando nós temos essa certeza que Deus é o nosso Pai, que Ele vai cuidar de nós, não custe o que custar, a gente salta, a gente descansa no avião, a gente continua crendo, ainda que do lado de fora tenha uma tempestade, a turbulência, ainda que tudo pareça estar saindo do controle, a gente continua crendo que Deus está cuidando de nós. E a minha pergunta para você mais uma vez é: em quem você confia? Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra onipotente, ela vem do hebraico Shaddai. Shaddai é uma das palavras que determinam a personalidade de Deus. Quem Deus é? Shaddai. Shaddai significa o Todo-Poderoso, o que detém todo o poder. O que detém todo o poder. Então eu vou perguntar para você e você vai responder. Eu vou perguntar assim: em quem você confia? E você vai responder assim: no Todo-Poderoso. Amém? Em quem você confia? No Todo-Poderoso. Agora você pergunta para o teu irmão, fala assim: em quem você confia? No Todo-Poderoso. No Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E aí no versículo 2, o salmista continua dizendo, ele fala assim: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O salmista ele tá dando uma certeza. Ele fala assim: tu és o Todo-Poderoso, em quem está toda a minha confiança. Se Ele é o Todo-Poderoso, não há nada impossível, não há nada que Ele não toque, não há nada que Ele não faça. Ele é o Todo-Poderoso, é uma certeza de fé. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer que a fé é uma certeza e a fé é um fundamento. Olha que profundo essa fala. A fé é a certeza daquilo que não se vê e o firme fundamento daquilo que se espera. O firme fundamento e uma certeza. Uma fé fundamentada. Quais são os fundamentos da tua fé? Uma fé fundamentada é uma fé que não desliza. Uma fé fundamentada é uma fé que não muda de acordo com as situações. Eu sei que de vez em quando acontecem coisas que a gente não consegue explicar. E eu tenho certeza que se você me perguntar, talvez eu não saiba te explicar. O pastor tem disso, né? Acontece algo, a pessoa: pastor, por que está acontecendo assim, assim, assim na minha vida? Não sei. Não sei. Mas quando a fé está fundamentada em Deus, a gente faz assim: ó, não sei, mas Deus sabe. E se Ele sabe, fica em paz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa resposta é suficiente para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não está de acordo com a minha vontade, porque a minha vontade não é boa, perfeita e agradável. Ela pode ser boa, mas perfeita ela não é. Amém?
As coisas estão acontecendo, a vida está andando, a tempestade está chegando, o barco está balançando, o avião está na turbulência. Fica tranquilo, faz assim, ó. Tem uma frase que eu gosto, diz assim: respira, não pira. Fazer uma camisa assim: respira, não pira. É porque ontem não deu tempo, senão eu ia fazer para vir hoje. Respira, não pira. Porque de vez em quando a gente pira, a gente enlouquece com as situações, e é isso que faz a gente esquecer os fundamentos. Você sabe quando você está nadando? Quem sabe nadar aí? Sabe nadar? Sabe nadar, Bruno? O Júnior eu acho que não sabe. Mais ou menos, mais ou menos. O André eu já sei que também que não sabe. Meu pai nem entra na água. Quando você está nadando, né? Quando você está nadando, aí dá cãibra. Minha mãe, se não tiver onda, minha mãe nada daqui e lá no Brasil. E assim, mãe? Com onda ela não vai, não. Eu gosto. Eu gosto de ir na praia e nadar e ir lá pra dentro, assim. Se der cãibra, tem uma regra. Meu amigo ali, meu amigo militar, ex-PQD, provavelmente, se der uma cãibra na água, o que faz? PQD é sempre. Ofensa. Tá certo. Daqui a pouco ele levanta ali, cabo, Hulk malvado. Se você der uma cãibra na água, tem uma regra. Não se desespera. Não desespera. Boia, respira devagar, para ver se a cãibra passa. Porque se você desesperar, os fundamentos somem. Você se afoga, você esquece como nadar. Pode ser o melhor nadador. Se desesperar, o fundamento some da mente e ele começa a afundar. Então, não se desespera. Acalma a tua alma. Eu vim te dar uma mensagem nessa manhã de calma. Respira, espera. Fique em paz. Deus está no controle de tudo. Tem uma musiquinha antiga que diz assim: com Cristo no meu barco, navego muito bem. Só lembra até aí. O Todo-Poderoso nos sustenta. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar aqui no Salmo 91. E eu quero compartilhar com você alguns detalhes que eu observo no texto, daquilo que Deus faz por nós. Quando nós confiamos no Todo-Poderoso, quando nós colocamos a nossa fé nele com todo o nosso coração, quando nós dizemos: Deus é o meu sustento, é nele em quem eu confio, de verdade, acontece algo. A primeira coisa que acontece: Ele te livrará do laço. Olha para o teu irmão e fala assim: Ele te livrará do laço. Salmo 91, versículo 3 diz assim: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Ele te livrará do laço. O laço do passarinheiro nada mais é do que uma armadilha de pegar passarinho. Se você gosta de assistir Discovery Channel, você deve estar bem ambientado com isso. O laço do passarinheiro, o caçador faz um cordame. Ele pega um cordame, faz um laço, coloca no chão, coloca uma isca, um gatilho. O passarinho vem, morde a isca com o pezinho dentro do laço. Quando ele morde a isca, que ele puxa, aciona o gatilho, o laço agarra o pé do passarinho, da ave, seja lá o que for. Isso é o laço do passarinheiro. E a palavra do Senhor diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará das armadilhas desse mundo. Ele te livrará das armadilhas de Satanás. E assim é na nossa vida. Satanás age dessa forma. Satanás prepara um cordame, coloca uma isca, um gatilho, esperando que você vá lá,
morda a isca, acione o gatilho e fique preso no laço do passarinheiro. E é engraçado você parar para pensar e fazer essa analogia na sua mente, que isca, ela é sempre algo agradável. Pensa só, se ele vai pegar o passarinho, o que o passarinho come? A minhoca, então vamos botar lá de isca uma minhoca. Se ele vai pegar um leão, não vai pegar num cordame, mas vamos fazer uma analogia aqui. Se ele vai pegar um bicho maior, ele vai botar uma carne. Se ele vai pegar você, o que ele coloca lá? A isca, ela é sempre algo atraente aos nossos olhos. Dependendo do momento é o dinheiro. Não é assim? Dependendo do momento é o dinheiro. Porque o dinheiro rouba a paz. E aí dependendo do momento é o que precisamos. E aí ele vai lá e coloca aqui, ó. Se eu botar o dinheiro aqui agora, eu pego ele. Eu pego. É um negócio, é uma parceria, uma sociedade. Dependendo do momento, pode ser diferentes coisas. É sempre algo atraente. E aí a gente pode pensar assim, eu tô tranquilo. Eu já não caio mais nesses negócios, eu tô blindado. Ele é astuto. Ele sabe trabalhar. Então cuidado. Coloca a tua confiança em Deus, porque é Ele que nos livrará do laço do passarinheiro. Como, pastor, que Deus vai me livrar do laço do passarinheiro então? Antes de você ir morder a isca, porque é algo atraente. Antes de morder a isca, você coloca a isca diante de Deus e fala assim, Deus, esse negócio é do Senhor? É da tua parte? Devo fazer ou não devo fazer? Vou ou não vou? Me responde. E se ele falar não vai, não faz. Não morde a isca, não. Nem tudo o que nós desejamos é realmente o que nós precisamos. Às vezes a gente deseja coisas que não é o que precisamos. Deus sabe o que a gente precisa. Amém? Minha avó diria que nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Essa situação de isca me remete a Jesus. João 4, versículo 3 vai falar, Jesus lá no deserto. E aí Satanás vem e fala assim, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mata a tua fome. Jesus estava em jejum no deserto, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Uma isca. Jesus estava com fome. Satanás vai lá e fala assim, faz o pão. Você pode, Você não pode? Você não é o Filho de Deus? Faz. Tá vendo como é que ele é inteligente? Astuto. Ele mexe com o ego. Ele mexe com quem nós somos. Aí ele chega assim e fala assim, tu não é o Filho de Deus? Tu não é filho de Deus? Você não está fazendo tanto? Você não sacrifica tanto? Você não vai na igreja? Você não tem dizimado? Você não tem ofertado? Você não tem se entregado? Por que você está vivendo isso agora? É assim que ele faz. Cuidado com o laço do passarinheiro. Cuidado com a armadilha de Satanás. E algo poderoso para te falar nessa manhã é que quem não confia em Deus pisa no laço e morre. Quem não confia pisa e morre. Salmos 52, versículo 5. Vamos ler comigo? Salmos 52, versículo 5 diz assim: também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós não fazemos de Deus a nossa fortaleza, nós pisamos no laço e morremos. Esse homem aqui do Salmo 52 é o homem que caiu no laço. É o homem que confiou mais no seu braço. É o homem que confiou mais na sua força. É o homem que falou assim: eu posso, eu mereço. Sem Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: em quem você confia?
O homem de Salmo 52 caiu no laço. Qual que foi a armadilha? Ganância. Qual que foi a isca? Ganância. O ter, o poder. Qual que é a armadilha qual que é a isca que saltaria os teus olhos? Pensa aí, vou te dar alguns segundos. Qual a isca que nesse momento tem uma grande chance de fazer você pisar no laço do passarinheiro? Qual a isca? Quando a nossa confiança está no Senhor, os nossos passos são mais seguros. E nós conseguimos identificar se aquilo que está na nossa frente é uma bênção de Deus ou uma isca de Satanás. Então, em toda decisão que você for tomar, tudo que você for fazer, apresenta a Deus e fala assim: Deus, é da tua parte? É bênção sua? Devo fazer? Faço ou não faço, Senhor? Então, aquele que confia no Senhor, ele livra do laço. A segunda coisa que Deus faz com aquele que confia genuinamente nele, a segunda coisa é: você não terá medo. Deus nos livra do medo. E logicamente que o medo é algo natural do ser humano. E eu estou falando aqui de um medo exagerado. Tem gente que não anda por causa do medo. Tem gente que não vive por causa do medo. O medo é uma prisão que te impede de alcançar as coisas que Deus tem preparado para você. O medo é uma prisão que nos aprisiona e impede de realizar os sonhos de Deus em nós. Porque as oportunidades aparecem, é bênção de Deus, não é isca de Satanás, é bênção de Deus. Mas nós ficamos com medo e não realizamos. A gente não dá o passo necessário. Porque a gente fica preso no: e se acontecer algo? E se não for de Deus? E se for para o meu mal? E se der errado? O medo é uma prisão. Mas aquele que confia em Deus é livre do medo. Porque quem confia em Deus sabe se é isca ou não. Salmo 91, versículo 5 e versículo 6 diz assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Quando nós confiamos no Shaddai, o Todo-Poderoso, nós não temos medo. E a palavra, ela é poderosa porque o salmista ele faz assim, ó: você não vai ter medo, né? Nós não temeremos o terror noturno e nem da flecha que voa de dia. Nós não temeremos aquilo que nós vemos e nem aquilo que nós não esperamos. Nós não temeremos. Nós não temeremos. Dá um glória a Deus, aleluia. Quando ele usa a expressão terror noturno, é aquela expressão que quer dizer sobre momentos angustiantes, terror, angústia, uma angústia profunda na alma. Quando a dor é tão profunda que a esperança já foi, que a esperança começa a escapar pelos dedos. Quem já viveu um momento assim? Tá tão ruim o negócio que a tua esperança, você quer ter a esperança, mas parece que a esperança está escorrendo. E você fica: não, mas eu quero crer, mas a esperança começa a ir embora. É desse momento que o salmista está falando. Durante momentos do terror, nós não teremos medo. Durante esse momento, a gente vai falar assim: não, mas eu creio num Deus todo-poderoso. Não, mas eu creio num Deus todo-poderoso. É uma afirmação que nós temos que fazer. Quando a esperança começa a ir embora, André, a gente ajoelha e fala assim: eu creio num Deus todo-poderoso. Se tudo que eu tiver para fazer for dizer eu creio num Deus todo-poderoso, é isso que eu vou fazer. Ainda que toda a força for embora. Amém? Amém. Aleluia. O Shaddai é o piloto do avião. O Shaddai é o piloto do avião. Quem está pilotando o avião da tua vida? O Todo-Poderoso. Se ele estiver pilotando o avião da tua vida, descansa.
porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Salmos 42, versículo 8, a parte A. Diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Somente até aí. Durante o dia ele nos concede misericórdia, e à noite está conosco o cântico, um cântico novo de alegria. Seja em dias bons, em dias maus, seja em momentos de desespero profundo ou em momentos de paz, Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Salmos 91, versículo 7. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você pode dizer isso? Diga assim: cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a certeza daqueles que confiam no Senhor. Essa é a certeza daqueles que colocam confiança em Deus. Nós somos guardados por Ele. E ainda que as turbulências da vida aconteçam, nós temos certeza de que é por vontade dEle, por cuidado dEle e por determinação dEle. Não tenha medo, porque Ele cuida da tua casa. Pode falar para a pessoa do teu lado, fala isso. Eu sei, hoje a gente vai fazer isso bastante, mas fala para a pessoa do teu lado, fala assim: não tenha medo, porque Ele cuida da tua casa. E quando eu falo casa, aqui não é somente a construção, eu estou falando a casa, a tua família. Casa, a tua família, Ele cuida da tua casa. Salmo 91, versículo 9 ao 10 diz assim: você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga glória a Deus. Aleluia. Habita no Senhor, constrói esse lugar de moradia no Senhor. Habita nele, confia nele, e Ele mantém a tua casa. Ele cuida de nós. Dá a Ele o primeiro lugar de tudo, e Ele cuida de nós. Entrega para Ele o trono do teu coração, e Ele cuida de nós. Não, falar para você, não é o que a gente faz, não é o que nós somos, não é o que temos, mas é quem temos que mantém tudo de pé. É sobre quem temos. E se nós temos o Senhor, tudo permanece de pé. Sempre foi o Senhor, né? Essa é a certeza que nós temos que ter, porque Ele é o Todo-Poderoso. E a terceira coisa que eu olho para esse texto e eu tiro dele é que aquele que confia no Senhor, Ele nos faz pisar o leão e a cobra. Você pisará o leão e a cobra. Salmo 91, versículo 13: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Conhece aquela expressão: estou vencendo um leão por dia? Eu ouvi uma muito boa esses dias. Falei: se você vê um leão mancando por aí, é o meu, não dei conta de matar ele não, só uma paulada mesmo. Estou vencendo um leão por dia. Se refere a desafios, né? Momentos de desafio. A vida é desafiadora. Quantos desafios você tem enfrentado? Quantos desafios você tem enfrentado, meu amigo? Muitos. Quantos desafios nós temos enfrentado? Muitos, todo dia. Todo dia um novo. Todo dia um novo. Deus tem te direcionado para alguma coisa? Deus tem te colocado uma direção, um propósito, um objetivo? Mas por causa dos problemas, dos desafios da vida, você tem olhado e falado assim: não, isso é impossível, não vai acontecer, vai ser difícil demais. Deixa eu falar para você: Deus fará você vencer o leão e a serpente. Deus fará você vencer o leão e a serpente. E eu acho poderoso demais, porque é o leão pequeno e o leão grande.
É o leão e o leãozinho. É o problemão e o probleminha. É o desafio grandão e o desafio pequenininho. Deus nos fará vencer grandes desafios. Deus colocou algo no teu coração? Calma, confia, continua fazendo, continua crendo, porque Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra. Amém? E o que tem te impedido de fazer então aquilo que Deus já mandou você fazer, crente? O que está impedindo? O que está te impedindo? Se Ele já mandou, por que a gente está ficando parado? O que tem parado a tua fé? O que tem roubado o lugar de Deus? Não para não. Fala pro teu irmão, fala assim, não para não. O lugar de Deus é esse lugar que nós olhamos para Ele e falamos assim, Tu és o Todo-Poderoso e a minha confiança é totalmente no Senhor. E eu vou continuar crendo. Não importa as intempéries, não importa os problemas, não importa se eu não entendo, não importa, vou continuar crendo. E quanto melhor tiver, mais eu vou crer. Quanto pior tiver, mais eu vou crer. Amém? Isaías 43, versículo 13, para a gente caminhar para o final. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso é Deus falando. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Em quem que você confia? No Todo-Poderoso. Amém? Fica de pé no teu lugar. Eu quero deixar 3 chaves práticas para a gente orar aqui. Vou ficar de pé porque a gente já está realmente caminhando para o final. Senão agora, caramba, agora vem mais 3 chaves, pelo amor de Deus, mais 25 minutos de pregação. Não, fica em paz. 3 chaves práticas para você aplicar na tua vida. Algo que você vai fazer. Salmo 91, versículo 14 diz assim: Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Primeira chave prática: ame ao Senhor. Se o teu coração tá com a fé fraca, a fé foi embora, tá esquisita as situações, a minha esperança já foi. A primeira coisa que você vai fazer: ame ao Senhor. Mateus 22, versículo 37 diz: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. E aí você sabe qual que é o resultado do amar ao Senhor? Salmo 91, versículo 14 continua: eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e eu o protegerei. Então ame ao Senhor, é a primeira chave prática. A segunda chave prática: pastor, o que eu faço mais? Já amo o Senhor, estou amando agora, mas estou com amor renovado, estou amando demais. O que eu faço agora? Conhece o Senhor. Já amou Ele, agora conhece. Porque conhece o meu nome. A palavra conhece aqui, ela tem o sentido de se familiarizar. Conhecer intimamente. Não é só, não, conheço Deus. Não. É fundamentar. É a certeza. Quando fala que a fé é uma certeza, um fundamento, está falando sobre isso. É conhecer profundamente um fundamento. Ninguém pode te dizer que Deus não faz, porque você já conhece Ele tanto que você tem a certeza profunda que Ele faz. Pensa comigo aí, lembra aí agora. Traz a tua memória. A palavra do Senhor diz que nós temos que trazer à memória aquilo que traz a esperança. Então traz a tua memória, nesse momento, cada milagre que Deus já fez na tua vida. Lembra aí um milagre, lembra só um, não precisa me falar, só lembra um milagre que Deus fez na tua vida. Isso é suficiente para fundamentar a tua fé
e você falar assim: meu amigo, você pode crer no que você quiser, mas Ele fez isso na minha vida. Isso é suficiente para eu te falar, eu tenho certeza de quem Ele é. Conhece o Senhor. Conhece o Senhor. Quando nós conhecemos, nós confiamos. Você só confia em quem você conhece. Não é verdade? Você só confia em quem você conhece. Você só deixa entrar na tua casa com liberdade quem você conhece. Você só deixa entrar no teu ciclo familiar quem você conhece. Você só apresenta a tua intimidade para quem você conhece. Então conhece o Senhor, para que Ele possa entrar na tua intimidade. O verso 15 começa dizendo assim, ó: Ele me invocará. Ele me invocará. A terceira chave prática: invoca o Senhor. Chama o Senhor. Ó, ame o Senhor, conheça o Senhor, mas chame o Senhor. A gente não chama Deus para participar da nossa vida, das nossas decisões. Nós não convidamos o Senhor para participar das decisões. E a gente quer convidar o Senhor para participar da resolução dos problemas. A gente só chama o Senhor quando deu ruim. Ó, Deus, deu ruim, tentei. Agora me ajuda a resolver o problema. Não, chama o Senhor, convida Ele. Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. E o versículo 15 continua dizendo assim: eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Invoca o Senhor. Fala para o teu irmão, pega na mão dele assim como um profeta agora assim. Fala assim: convida o Senhor para participar da tua vida. Convida o Senhor para participar da tua vida. É assim que a gente não vai cair nas armadilhas de Satanás. Convida o Senhor. Aleluia. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.